Olá! Você já parou para pensar nos riscos que o administrador e os empresários assumem nos atos por si praticados em nome da empresa e a sua responsabilidade pessoal? Bem, meu nome é Denise, sou advogada na Hertel Mansky e Packer Advogados e hoje eu vim aqui para abordar um pouco sobre esse tema, que é um tema que acaba gerando bastante dúvidas na gestão empresarial. Isto porque hoje em dia não se admite mais que uma empresa seja uma mera geradora e distribuidora de lucros a qualquer preço, desprezando o bem comum durante a prática dos atos empresariais. A empresa, ela possui responsabilidade com os seus empregados, com seus consumidores, fornecedores, também com seus sócios, com o meio ambiente, com o próprio Estado. Enfim, ela possui compromissos e que devem ser respeitados. O sócio de uma empresa, dado o seu vínculo contratual, ele possui direitos e responsabilidades. Ele deve cumprir com a lei e também deve cumprir com aquilo que está no contrato social, isto com cuidado e com diligência. Mas também há a figura do administrador. E o administrador pode ser tanto o sócio, como também pode ser uma pessoa que não é sócia da empresa, um terceiro. E este também tem responsabilidade perante a empresa e terceiros prejudicados em razão do desempenho da sua função. Isto justamente para garantir a eficiência da gestão empresarial, alinhando a atuação da liderança, dos diretores, dos administradores, dos gestores, aos interesses da empresa, podendo responder aos danos causados à empresa, aos sócios, a terceiros, inclusive colocando o seu patrimônio pessoal em risco. Então, seja sócio ou seja administrador, que praticar atos sem observar a lei, sem observar o que está no contrato social, desviando a finalidade da empresa ou praticando uma confusão patrimonial, estes poderão responder com seus bens pessoais. Ok? Feita toda esta introdução, agora eu vou citar os atos que se devem ter cuidados, alguns exemplos que os empresários e administradores devem cuidar quando forem praticar os atos. Então, a questão da infração à lei ou ao contrato social, ou em desacordo com o contrato social. Esta é a principal causa de responsabilização. Por exemplo, vender um imóvel para evitar que este imóvel seja penhorado. Isto é fraude à execução, que é um ato que não é permitido por lei. Outro exemplo, uma dissolução irregular da empresa, pois se de repente o sócio some, ele encerra as atividades sociais da empresa, sem pagar as obrigações, desaparece com os bens da empresa e deixa um crédito ao fisco que jamais será pago, aí ele estará em desrespeito à lei e também é um motivo de sua responsabilização com o patrimônio pessoal. Não praticar abuso de poder também é um cuidado que se deve ter, porque ele deve praticar atos dentro da sua competência, dentro daquilo que ele tem poderes para fazer. Por exemplo, se a empresa só pode vender um imóvel com assinatura de 2 ou de 3 sócios, ele não pode vender o imóvel isoladamente, senão ele estará praticando abuso de poder. Temos também a questão do capital social integralizado. Isto é de responsabilidade dos sócios integralizarem a sua cota. Enquanto o capital social ele não estiver totalmente integralizado, todos os sócios são responsáveis solidariamente por este capital social, podendo inclusive vir a responder com os seus bens particulares. Agora, se o capital social estiver totalmente integralizado, o limite da sua responsabilidade é justamente a sua participação societária na empresa. Se a dívida ainda for superior a este patrimônio, aí a perda vai ser do credor. Então, por isso que o credor também deve levar em consideração esse capital social da empresa. Também o cuidado quanto à correta valoração dos bens no momento que ingressam no capital social da empresa. O objetivo é de evitar fraude contra a empresa, decorrentes de eventual supervalorização de determinado bem. Por exemplo, eu vou colocar um imóvel na empresa e ali eu avalio ele em R$500 mil.
Só que, na verdade, ele vale 100 mil reais. Então, eu estou supervalorizando, estou fraudando o capital social. Para maior segurança de todos os sócios, o ideal é que seja apresentada uma avaliação imobiliária deste imóvel. Também temos a questão da reunião anual obrigatória. Ela deve ser feita todo ano, tem essa obrigação legal, mas muitos não conhecem essa obrigação, ou é por falta de orientação, ou mesmo acham que não é importante e deixam de fazer esta reunião anual obrigatória. Com isso, a empresa está em situação irregular, ela está em desacordo com a lei e, portanto, pode ser um argumento do credor quando houver alguma inadimplência da empresa, passando a responsabilidade também aos seus sócios e administradores. Também temos a questão das alterações contratuais sempre estar em dia, seja a questão de objeto, endereço, entrada e saída de sócios, morte, divórcio, enfim, manter as alterações contratuais em dia. Outro cuidado é o de não usar o nome da empresa como fiador avalista, para interesses pessoais do sócio ou administrador. A empresa, sim, ela vai responder perante esses terceiros de boa-fé, mas quem praticou o ato é que é responsável perante a empresa. Distribuição de lucros ilícitos ou fictícios também não é permitido. E nesse caso vai responder tanto quem distribuiu como quem recebeu esses lucros. Ele vai responder perante os danos causados à empresa. Temos também a questão do uso indevido da razão social da empresa. Não se admite que a empresa seja usada em benefício próprio, para atender interesses próprios do sócio, do administrador, utilizando-se do caixa da empresa para pagar contas pessoais, como, por exemplo, mensalidade do filho da escola, combustível de carro particular, enfim, também é um ato que não deve ser praticado. Questão de aprovação contrária à lei ou ao contrato social. Responde tanto aquele que aprovou, como aquele que se omitiu. Então, se houver alguma aprovação que for contrária, e o sócio ele não estiver de acordo, o ideal é que ele pegue e registre em ata e justifique, justamente para ele se isentar de eventual responsabilidade. Exemplo aqui, o contrato social ele proíbe que a empresa preste fiança, mas daí em determinada reunião, a maioria aprova por essa fiança. Então aquele que for contrário, porque o contrato social proíbe, o correto é que ele pegue e registre isso em ata para se isentar de responsabilidade. Assim, o credor ele pode vir a cobrar dos sócios que participaram desta aprovação irregular o valor que foi afiançado. Agora, se numa situação dessas, o administrador ele for vencido, houver uma deliberação contrária à lei e ele for vencido, ele deve praticar ou não? Bem, aí a sugestão é que ele renuncie à função dele de administrador, pois suponhamos que ele venha a manter a sua posição contrária aos demais sócios, isso incompatibiliza com a sua função como administrador da empresa. Por outro lado, se ele resolver dar sequência ao ato que foi deliberado, ele vai estar assumindo o risco de tornar ilimitada a sua responsabilidade. Também trago a questão do desvio de finalidade. Então, deve agir na empresa, administrá-la, não deve fazer de forma diferente daquilo que está no contrato social. Isso pode ser para atos simples do dia a dia. Por exemplo, assinar uma procuração de um valor superior ao que ele tem poderes para fazer, ou passar uma informação confidencial para um amigo. Então, isto também deve se evitar. Bem, são diversos cuidados que se deve ter, mas eu também quero trazer aqui duas situações. A questão para se analisar, se um sócio ele entra em uma sociedade que está em andamento, qual que é o limite da sua responsabilidade? Bem, ele passa a ser responsável por todos os débitos, mesmo os anteriores à sua entrada, sejam eles conhecidos ou não, por exemplo, débitos trabalhistas, débitos tributários, dos quais ele não deu causa, dos quais ele não proferiu nenhuma decisão, não teve qualquer participação. Ele é responsável também por esses débitos. Ele entra na empresa, participando do patrimônio da empresa, uma fonte geradora de lucros, e também dos débitos.
Daí é muito importante, quando o sócio for entrar numa empresa em andamento, ele analisar as vantagens e os riscos. Ele deve investigar o ativo e passivo da empresa e colocar isso na balança, para ver se compensa os riscos que ele vai assumir entrando nessa empresa. Até mesmo porque ele vai se aproveitar dos benefícios e dos reflexos financeiros dos negócios já realizados, é justo também que ele se sujeite aos respectivos riscos. E ao sócio que sair de uma empresa, qual que é a sua responsabilidade? Bem, este continua responsável pelos encargos financeiros durante 2 anos após o registro da alteração contratual. Por isso é muito importante, assim que sair de uma empresa, levar a registro a alteração contratual, porque a partir de então começa a contar os 2 anos da sua responsabilidade. E essa responsabilidade é para os compromissos assumidos para a empresa e não os pessoais. Então, se, por exemplo, ele assinou como avalista ou como fiador na condição de pessoa física, esse compromisso continua. Bem, diante de tantos fatos que podem gerar responsabilidades, é interessante olhar com mais atenção também as alternativas para reduzir os riscos dos sócios e administradores, mediante o seguro de responsabilidade civil. Esta opção ela está sendo cada vez mais usada e serve como um estímulo ao administrador, porque nem sempre o salário dele é suficiente aos riscos que ele está assumindo. Então, cada vez mais administradores estão exigindo este seguro de responsabilidade civil e também cada vez mais as empresas estão oferecendo, principalmente se elas querem uma determinada pessoa para o exercício da administração. Há casos, inclusive, que na própria contratação da administração, a empresa já oferta esse seguro justamente para atrair profissionais mais preparados e reconhecidos no mercado. De acordo com o contrato de seguro, então, há a transferência do risco da responsabilidade pessoal do administrador para a seguradora. Claro, com exceção daqueles atos que ele praticar agindo de má fé, com fraude ou com interesses próprios. Enfim, são estas as informações de hoje. Este vídeo ficará disponível em nosso site www.phmp.com.br e no nosso canal do YouTube, PHMP Advogados. E se você curtiu, dê o seu like. Se você achou o conteúdo relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.